Eu sempre sou adepto da lei do menor esforço. A gente pode idealizar as coisas e tal, mas para fazer as coisas acontecerem, a gente tem que ter o pé no chão. Onde é que já está o dinheiro? Primeira grande pergunta. Onde é que está a escala do mercado brasileiro? Onde é que está menor ou apequenada a nossa distância de modernidade tecnológica? São 3 perguntas que eu me faço. Aí pulam 4 setores. Pulam assim, exuberantemente. Primeiro setor, já falei aqui, complexo industrial da saúde. 86% da tecnologia envolvida na farmácia, nos meios de diagnóstico médico, são patente vencida. Você pega a Universidade Federal de Roraima, cria um instituto de engenharia reversa, organiza um cluster de pequenos empreendimentos de base tecnológica incubada com os garotos da universidade, e a compra governamental é a resposta do dinheiro. Nós já estamos gastando dinheiro, 17 bilhões de dólares o Brasil importa do estrangeiro. Como é o SUS, é compra governamental, está protegido isso nas interdições comerciais da OMC, o céu é o limite. E você faz desenvolvimento regional com isso. Porque eu não preciso ter escala tão grande, porque a logística vai compensar. O chinês ele ganha escala, tem muito volume e cobra mais barato. Mas ele tem que botar isso dentro de um navio, atravessar o oceano e tal. Nós não, a gente pode produzir em Roraima, em Boa Vista, por entorno da encomenda governamental de Roraima, e isso é muito dinamizador. Segundo, complexo industrial do agronegócio. Então, 52% do custo de produção da agricultura mais extraordinariamente competitiva do mundo tropical são brasileiros e são estrangeiros. Quer dizer, a agricultura brasileira compra do estrangeiro. Faz sentido, irmão querido, o Brasil importar 100% dos fertilizantes, 100% dos defensivos agrícolas, 100% dos implementos agrícolas da modernidade, da agricultura de precisão e das colheitadeiras, só não faz sentido isso. Mas aqui você não precisa ser estatal, você pode ser, o governo vai criar por 20 anos um conjunto de estímulos para que, associando os próprios agricultores e pecuaristas, para que eles se associando criem empresas industriais. As próprias cooperativas. Cooperativas, tem 1000 formas de organizar isso. O terceiro complexo industrial de defesa, de novo, é a compra governamental. 15 bilhões de dólares, a gente comprando bala, canhão, míssil, não sei o que, do estrangeiro. Percebe? Verticalizar aqui, aí nós estamos fazendo o inverso. Eu enlouqueci, entrei com ação nos Estados Unidos, entrei com ação aqui no Brasil, confusão e tal, não sei quanto eu ajudei, mas melamos o jogo de destruição da Embraer, entregando para a Boeing. O exemplo maior de sucesso disso é a Embraer. A Embraer, mas estavam entregues, e nós temos, sabe quem fez a privatização da Embraer? Ela estava fechando. E eu, no governo Itamar Franco, ajudei a montar um esquema que era o seguinte: a Embraer vai ser privatizada, mas o governo, por razões estratégicas, vai manter o que a gente chama de Golden Share. O que é a Golden Share? É uma ação minoritária, porém com poder de veto nas transações estratégicas da companhia. E todo o setor de defesa vive em função da compra governamental da Força Aérea Brasileira. E nós desenvolvemos agora, na hora da onça beber água, a Embraer virou um protagonista global. Os caras partiram para destruir. E sabe o que eles fizeram com a Golden Share brasileira? Usaram para apoiar a destruição da Embraer. Inclusive os militares calados, como estão calados agora com a destruição da Avibraz. Percebe? Tudo isso, esquerda, direita no Brasil, é tudo picareta. Tudo picareta. É tudo pretexto para sair da discussão do que interessa. O que é que a gente vai fazer com a Embraer? Aí desenvolvemos um projeto de um supercargueiro, que é uma joia tecnológica desenvolvida por brasileiros, pela engenharia brasileira, chama KC-390. E o segundo projeto é o Gripen. Sabe o que é o Gripen, meu irmão? Está tendo agora um retrocesso criminoso do governo Lula. Criminoso. O que é o Gripen? O Gripen é a única história de transferência tecnológica sensível, defesa, microeletrônica, que o mundo capitalista descobriu. A Suécia está precisando sair do seu confinamento de um país pequeno de 10 milhões de habitantes e estava atrás de um parceiro global. O Brasil tinha uma encomenda da modernização dos seus caças, e foi feito um casamento. Eles transferiram 100% da tecnologia, sem reserva de nada. Tecnologias que fazem um capacete do piloto do Gripen. Eu usei isso lá no Saab, na Suécia, fui lá ver isso. Você senta o capacete, para onde você olha, o capacete já guia o avião e o sistema de armas. É a melhor relação, atenção ao avião, atenção ao inimigo do mundo. Pois bem, transferiram, é um projeto extraordinário. O que é que faz agora o governo Lula? Diz que vão interromper a encomenda dos Gripen.
para comprar caça usada dos F-16 dos Estados Unidos, enquanto faz discurso anti-americano. São os picaretas, rapaz. Se isso for mentira, alguém tem que me desmoralizar. O governo Lula está interrompendo a encomenda do caça Gripen, produzido no Brasil, com transferência tecnológica. Esse capacete já está sendo produzido no Rio Grande do Sul para comprar aviões usados, F-16 dos Estados Unidos, com pacote tecnológico fechado, e a peça de reposição fica entregue ao outro país. Pô, vamos fechar as Forças Armadas. O que eu definitivamente só falo para provocar. Faz sentido isso? Eu vou dar um exemplo aqui do como de servir o país. O presidente Lula, ele foi ao G7, como convidado como outros presidentes. Lá ele teve uma conversa reservada com a primeira-ministra da Itália. Quando chegou aqui, sem querer para quê, ele disse: eu tenho interesse em, não é o país, tenho interesse em renovar as concessões da Enel, que é a estatal italiana de eletricidade. Que está destruindo a concessão de distribuição de energia no Ceará, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Lobby mais explícito? Não há interesse público no Brasil. É verdade. Vamos lá. Jocélio Aguiar. Ciro, o que você pensa sobre as privatizações, especial do sistema elétrico, que deixou desempregado mais de 6 mil empregados? O que o atual governo deveria fazer para corrigir essa mazela com esses empregados? Veja, esta é uma sequela doída, mas eu não seria eu mesmo se eu achasse que esse é o maior problema. Tá certo? Eu me solidarizo com todo mundo que perdeu emprego, e naturalmente nós precisamos, enfim, reconverter essa gente toda muito boa, qualificada para o trabalho. Mas a questão da privatização no Brasil, de novo, eu sempre sofri, porque para mim privatização é uma ferramenta. Então o agricultor, quando vai encarar lá no Nordeste, né, a roça, se tiver só gramíneas, não sei o que e tal, ele leva uma enxada. Se tiver uns arbustos mais corpados um pouquinho, então ele leva uma foice. Se tiver uma árvore mais troncuda, mais não sei o que, ele leva um machado. Mal comparando, é como nós devíamos ver desideologizadamente, desapaixonadamente, a ferramenta privatização. Então repare, setor elétrico, qual é o problema de eu privatizar a distribuição de energia elétrica? Não há problema nenhum. Desde que, e somente desde que, eu tenha um marco regulatório eficaz, dado que isso é um monopólio. Então, todo monopólio no capitalismo tem que ter um marco regulatório eficaz, seja público ou privado, e uma supervisão, porque o interesse é de ordem pública e a prestação pode ser privada. E necessariamente eu tenho que controlar a tarifa, porque ela não é submetida à lei da oferta e da procura, porque eu não posso dizer, eu não compro mais nessa bodega, eu vou comprar naquela. Então, a ideia de um mercado autônomo de energia está começando a andar, mas não é assim ainda. O Brasil privatizou e a regulação é uma coisa completamente corrompida. E aí quem sente isso na pele? O consumidor brasileiro. Por quê? Em Roraima é até um assunto mais diferente, né? Terceira década do século XXI, dependendo de termoelétrica ou da energia vinda de coisa, porque o Leão de Tucuruí, que está a 750 quilômetros daqui, já chegou em Fortaleza, que está a 1.000 e não chega aqui. Por que chegou em Fortaleza há décadas, o Leão de Tucuruí, a 1.000 quilômetros de distância, e não chega em Boa Vista? Interdição ideológica, marinismo. Sabe, você agora vai botar na conta da sociedade 1.000 frustrações, todas legítimas, de todas as não realizações centenárias de escola, de saúde, de educação, de infraestrutura e tal, de tudo. Então você encavala e aí vai o contribuinte pagar. Voltando aqui, então não funciona. Hoje a tarifa brasileira é uma das mais caras do mundo. Como assim? Uma parte relevante das tarifas, veja, eu não deixaria eu ser eleito jamais. Uma parte relevante das tarifas é a amortização das grandes barragens que foram feitas no passado. Então você tem que pagar ao longo dos anos para indenizar o investimento que você fez em Itaipu, em Furnas, etc., em Urubupungá, o cacete A4. Essas todas estão amortizadas. As últimas que falta amortizar, já no marco da privatização, é Santo Antônio, Giral, em Rondônia, e Belo Monte. Ou seja, a tarifa brasileira tinha que estar caindo. E ela está subindo. Por que está subindo? Porque esses canais indexaram a tarifa brasileira não a seus custos, mas a dólar. Percebe?
tudo assaltado o Brasil. E a regulação foi apropriada... Não tem nenhum insumo importado em dólar, né? Nada, zero insumo importado. Tem as turbinas, tem não sei o que e tal, mas assim, é um DX. A maior parte é real. Então, transmissão, eu sou contra privatizar. Por quê? Porque o Brasil tem uma peculiaridade sazonal, climática e única no mundo. Nós temos um sistema interligado, menos Roraima. O resto do país inteiro está interligado. De tal maneira que, se faltar energia no Nordeste, a Chesf, você pode absorver excedente de Tucuruí ou de Itaipu. Como é que você entrega isso ao setor privado? Sabe como é que fizeram? Privatização, vamos privatizar os ideólogos. O privatizar é o quê? Pegar o ativo do Estado, calcular quanto ele vale de verdade e vender. Pegar esse dinheiro e aplicar em outra coisa. Eu tô dentro, vamos nessa. Sabe o que eles fizeram com a Eletrobras? Guedes e Bolsonaro? Aí os bolsonaristas, amigos do Bolsonaro, aqui é fato concreto que o Lula manteve, tá? Para não logo ficar claro, como é tudo igual. Eles pegaram o seguinte, mandaram uma lei para o Congresso, aumentando o capital da Eletrobras e proibindo a União de acompanhar esse aumento de capital. Um truque. Aí um cara com 1,43% do capital votante tomou conta da Eletrobras. Sabe quem é esse cara? Jorge Paulo Lema. Os mesmos das lojas americanas. Então, privatizamos a Eletrobras sem receber o dinheiro. E hoje quem manda na Eletrobras é o cara que tem 1,4% do capital, quando nós temos 43% do capital. E eles botaram na lei que o Conselho de Administração só pode ter, no máximo, 10% dos assentos. Pouco importa o tamanho das... Veja bem, pouco importa o tamanho do patrimônio que eu sou proprietário, eu só posso ter 10% dos assentos no Conselho. Tudo retrato em 3x4 para a União Federal. O nosso povo, que tem 43% do valor da Eletrobras, tem um assento em 9. E quem controla a Eletrobras é o Jorge Paulo Lema. E o Lula fez o quê? Manteve exatamente a mesma coisa. Picaretagem grossa. Vamos lá, Petrobras, saindo do setor elétrico, pegaram o coração do negócio. Toda petrolífera do mundo sonha um dia em ser uma Petrobras. No sentido de verticalizar. A propaganda era do poço ao posto. Por quê? Porque petróleo é um negócio que oscila muito. Então você tem várias etapas do negócio que vão compensando. Prejuízo aqui, ganha lá, prejuízo na logística, ganhando na lavra, tal. Então, e o filé que nunca perde é a comercialização, a ponta final, a rede BR Distribuidora. A turma do Bolsonaro vendeu a BR Distribuidora, certo? E a Petrobras perdeu o filé. Porém, fizeram mais. Pegaram os gasodutos e oleodutos que só servem para a Petrobras. Então você tem lá embaixo em Santos, você tem as usinas, as refinarias e o grande mercado de São Paulo. Então o gasoduto é para tirar os caminhões trazendo o gasolina, não sei o que e tal. Só quem usa é a Petrobras. Venderam esses gasodutos e oleodutos para uma empresa privada e deram no mesmo dia que venderam um contrato de aluguel, take or pay, em que o valor do aluguel que essa empresa vai pagar por 3 anos, paga o imobilizado da Petrobras pelo resto da vida. Todo E o que o Lula fez? Manteve exatamente como foi feito.